Se você está apenas tirando certidões antes de comprar uma empresa, eu tenho uma péssima notícia para você. Você está deixando passar um risco do tamanho de um tremendo buraco negro para o seu cliente. É bem normal o cliente chegar para o advogado e perguntar: posso comprar essa empresa? A questão aqui é a seguinte: será que você sabe, de fato, avaliar os riscos e orientar o seu cliente nas proteções necessárias para essa compra? O mercado de operações de compra e venda de empresas, as chamadas fusões e aquisições, está em ebulição. A área de fusões e aquisições bateu todos os recordes nos últimos anos em número e valor de operações, e você não pode perder a chance de se posicionar agora nesta área. Somente em 2021, as startups sozinhas receberam mais de 6 bilhões de reais em investimentos. Trabalhar com empresas de todos os tamanhos é uma área extremamente próspera para advogados, mas existem pouquíssimos advogados, pouquíssimos profissionais que efetivamente conhecem bem essa área. Infelizmente, o direito empresarial e as suas possibilidades não são ensinados de forma apropriada nas nossas faculdades de direito. Então, vamos aprender desde já por que comprar uma empresa olhando apenas as certidões é não checar 90% do risco envolvido. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Bastos, eu sou advogada na área de direito empresarial e fusões e aquisições, e até o final de 2020 eu era sócia de um dos maiores escritórios do Brasil, atuando na área de compra e venda de empresas, atuando em fusões e aquisições. Nos últimos 20 anos, eu atuei nesta área e participei das principais operações de fusão e aquisição que estamparam as capas dos jornais brasileiros e que somaram, só as que eu registrei, mais de 28 bilhões de reais. Eu vou te contar uma história de uma empresa que eu apelidei de queijo suíço. Por fora ela era linda, chique, mas por dentro ela era cheia de buracos. Lembro como se fosse hoje eu em São Paulo apresentando para o nosso cliente o relatório das nossas descobertas da auditoria jurídica. Eu dizia assim: dentro do que verificamos, não há nada relevante a se dizer, não tem nenhum risco relevante. Mas nós não temos como afirmar que não há nada, porque o vendedor não apresentou todas as informações solicitadas. O nosso relatório estava cheio de disclaimers. Sabe o que são disclaimers? É quando a gente tira o corpo fora. Tipo assim: dentro do que nos foi informado, não temos nada relevante a dizer. Porém, não recebemos todas as certidões e todas as informações e todos os documentos solicitados ao vendedor. Mas o meu cliente queria comprar a empresa de qualquer jeito e enfiou a gente num voo para a Europa. Em uma semana nós assinamos a tal compra e venda da empresa brasileira, subsidiária de uma empresa europeia. Bem, logo após fecharmos a operação, começamos a receber uma enxurrada de notificações cobrando tudo e mais um pouco da empresa vendida. Como nós havíamos colocado o nosso endereço do escritório para ser copiado em todas as notificações, a gente passava o dia, a semana, organizando todas essas demandas ocultas que nunca tinham sido informadas pelo vendedor antes do fechamento. Antes de eu explicar para você o que são demandas ocultas, eu quero te chamar para curtir esse vídeo, se você gostou desse tema, porque isso ajuda a gente a saber quais temas você mais gosta e ajuda também o algoritmo a distribuir o nosso conteúdo para mais advogados, estudantes de direito que têm interesse na área empresarial no Brasil inteiro. Siga também a Universidade Corporativa Conexão Legal no LinkedIn, Instagram e YouTube. Então, voltando às nossas contingências, nós podemos classificar as contingências entre contingências materializadas e contingências não materializadas. As contingências são assim os passivos da empresa, né? As contingências materializadas são aquelas em que já existe algum auto de infração, um procedimento administrativo ou um processo judicial discutindo o passivo. Já nas contingências não materializadas, são aquelas contingências que ainda não são ou não foram objeto de uma autuação, um processo administrativo ou um processo judicial.
São contingências que decorrem da prática da empresa e que, embora ainda não tenham sido demandadas, são uma ameaça enquanto elas não estiverem prescritas. Eu vou te dar um exemplo. Um tributo devido e não recolhido que não foi autuado. Horas extras que os empregados trabalharam e não foram pagas. Contratações de empregados por meio de pessoas jurídicas. Além de várias outras práticas operacionais, trabalhistas, fiscais e contábeis. Acontece que, se você for checar se o seu cliente pode ou não comprar uma empresa somente com base nas certidões, você não vai estar vendo essas contingências não materializadas. E acredite em mim, quase sempre essas contingências correspondem a 90% do problema. Eu me lembro de uma vez que nós fomos fazer uma auditoria numa startup para um fundo de private equity americano e eles literalmente saíram correndo depois da auditoria de contingências não materializadas. Antes de te contar essa história, eu vou deixar aqui embaixo ou na bio do Instagram, a depender de onde você está assistindo esse vídeo, o link para você se inscrever na Maratona das Fusões e Aquisições, onde você vai aprender bastante sobre auditorias jurídicas. Voltando então à nossa questão da auditoria jurídica da startup que nós fizemos para o fundo de private equity americano. As certidões, como é comum nas startups, saíram todas negativas. Mas, quando foi finalizada a auditoria de práticas, o potencial passivo trabalhista desta empresa, dessa startup, cujos empregados eram quase todos contratados como PJ e além das contingências fiscais, tudo somado, dava mais do que 150% do que o valor que o fundo pagaria por essa empresa. O fundo, claro, saiu correndo e como era o primeiro investimento dele no Brasil, ele não conseguia entender como isso era possível. Além do mais, quando você olha apenas as certidões da empresa, você não checa várias outras coisas, como a regularidade societária, se existem ônus sobre as cotas, se a empresa tem as licenças necessárias para operar, se os contratos relevantes estão em vigor, ou se tem cláusulas, por exemplo, que colocam o negócio em risco. Daí por diante. Então, por isso, toda vez que você for comprar uma empresa, mesmo que você não faça uma auditoria super completa, tem coisas que não tem como deixar de olhar. E muitas delas definitivamente não estão nas certidões, que apontam apenas as ações existentes. Ah, e antes que eu me esqueça de esclarecer um termo que a gente usou lá no início do vídeo. Contingências ocultas são aquelas contingências não materializadas que são desconhecidas. Pode ser que nem o próprio vendedor soubesse que elas existiam. Muitas vezes o vendedor está sim de boa fé e acha que fez tudo certo. Mas depois que a gente entra na empresa, sabe como é, né? Se você tem interesse em fusões e aquisições, eu recomendo que você assista o vídeo onde eu explico quais operações podem ser consideradas fusões e aquisições.